Salve malungas e malungos, esse é o podcast Papo de Malungo, podcast feito para discutir identidade, pertencimento, ancestralidade, as pautas, as lutas, os assuntos relacionados ao povo quilombola. Então sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um espaço que a gente constrói para garantir que as comunidades, para que a população negra, para que a sociedade possa entender melhor como é o nosso processo de formação, o nosso processo de identidade, e para que também as pessoas possam compreender melhor a importância de respeitar e valorizar os territórios quilombolas. Então, novamente aqui para discutir mais um assunto super importante. Vou passar para minha companheira aqui, Tatiele, se apresentar. Gente, eu sou a Tatiele, estou enquanto presidente da Associação Quilombola, que contempla os 4 quilombos do município de Mariana, que é a Vila Santa Efigênia, Janquemado, Embaúbas e Crasse. E agora vou passar para as nossas convidadas, que hoje vão poder explicar melhor e nos ajudar a entender melhor esse processo do que a gente chama de educação escolar quilombola. Mas antes eu vou passar para elas se apresentarem. Oi, gente, meu nome é Nayara, sou aqui da comunidade de Vila Santa Efigênia e tô aí, né? Bate-papo. Oi, eu sou Isabel, fui nascida e criada aqui, né, na comunidade de Vila Santa Efigênia e tô aqui também para bater um papo. Salve pessoal, eu sou Júlio Keniata, do Quilombo Buiaé, Rede Saber os Povos Quilombolas da Zona da Mata, e aqui tendo a oportunidade de participar também desse espaço importante que é o podcast Papo de Malungo. Agora, eu gostaria que a Nayara e a Isabel pudessem explicar para a gente quais são os espaços que elas estão hoje dentro do sistema educacional aqui no município de Mariana. Eu trabalho, né, na escola quilombola, que foi reconhecida, né, por causa da nossa comunidade. Hoje eu trabalho, esse ano entrei como professora e trabalho lá na secretaria desde 2020. Então já tem uma caminhadinha aí. Eu sou funcionária pública, né, do município, passei no concurso, estou efetiva e trabalho na educação infantil na creche. Desde 2022 eu já estava na área, trabalhando com uma série multisseriada, né, com a turma multisseriada. Agora eu estou cuidando dos bebezinhos. Nossa, legal. Ó, esse assunto eu acho que é muito importante para as comunidades, porque ele chega num ponto onde a gente discute que o processo de formação da identidade ele está dentro do território. Né? A nossa identidade é construída a partir das matrizes que a gente tem dentro da comunidade, a partir dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos. Mas dentro de um sistema, né, social, no país a gente tem a necessidade de ir para o processo chamado de educação formal, que são as escolas, as unidades educacionais. E hoje há um grande movimento para que dentro dessas escolas o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, e principalmente no caso de comunidades quilombolas, esse ensino seja aplicado para que as crianças também, já na escola, consigam compreender, além de terem esse processo dentro do território, também na escola. E ele tem uma série de implicações na mudança da estrutura dessas escolas. Então, por isso que é importante discutir isso e por isso que a gente tem profissionais aqui da educação para poderem também dizer como é que está a conjuntura, né? Como é que está o sistema de execução de políticas públicas da educação hoje, em 2024. Né? Mas aí eu queria passar para a Tatiele para ela também poder trazer, como usuária, né, no seu processo, passando pela educação básica, fundamental, ensino médio, como é que você sentiu o seu processo de formação dentro da escola? Você se sentiu em algum momento contemplado, não, ali, aquilo me representa, ou aquilo faz sentido para mim, tem a ver com o que eu aprendi no território, com os mestres? Como é que foi isso para você, Ai, como gente, usuária? assim, meu processo de formação e em todo, né, até mesmo na graduação, eu não tive nenhuma parte que falava sobre nós. E aí não tô falando nem específico sobre nosso público aqui que tá no município de Mariana. Tô falando no geral, sabe? As poucas histórias que eu sempre escutei foram, assim, de uma maneira bem romantizada. Era muito uma questão de, aconteceu isso. Não tinha nada aprofundado. E ali eu não conseguia nem me compreender enquanto, por exemplo, quilombola. Exatamente porque a gente era só tratado como zona rural. Tá ali na zona rural e tá tudo certo. Estando dentro do município, na rede municipal do município,
Hoje eu consigo reconhecer essa problemática, mas na época eu não conseguia reconhecer. E lembrando de como foi meu processo de formação, eu vejo extremamente essa falha, porque a minha virada de chave e a minha entrada nessas discussões, ela aconteceu de maneira muito tardia. Aconteceu, que bom, mas foi de maneira muito tardia. E hoje eu fico me preocupando se ainda assim nós estamos dentro das salas de aula levando essas histórias de maneira romantizada. E por que, apesar de já termos leis, a gente continua levando essas histórias de maneira romantizada. E como isso é prejudicial não só no nosso processo de reformação, mas também no nosso processo de se reconhecer enquanto, sabe, na minha identidade. Porque a partir do momento que eu tô num espaço que me conta uma história de maneira romantizada, que é tipo, por exemplo, Princesa Isabel. Todo mundo sempre achou ela, eita, que maravilha, olha que mulher boa. E quando você vai entender, sabe, a condição que nós somos colocados e por que nós somos colocados e por que veio tudo aquilo, você para pra pensar e fala, meu Deus do céu, como que por muito tempo eu achei que ela tinha salvado a gente, quando não. Nós fomos só jogados pra fora e falaram, ei, bora pra mais uma luta. Só que ainda pior, né? Porque você já não tinha condições de estar naquela luta. Mas a partir do que ela fez, a gente só foi jogado na rua. Sabe? E isso reflete até hoje na condição que nós temos. Então, assim, eu acho que esse processo de educação, como ele é feito, ele prejudica muito a nós. Em momento algum, você vai pautar as questões do seu território, a questão do povo negro, sabe? Coisas que te possibilitam entender, por exemplo, quem é você nessa sociedade. Qual que é o seu papel nessa sociedade? E por que que você, muitas das vezes, passa por questões que a gente não consegue nem denominar, sabe? Que futuramente você vai lidar com as consequências dessas atitudes e fazer redução de danos. Que eu nem sei se a gente consegue de fato fazer isso, sabe? E aí, por exemplo, eu fico me perguntando, por exemplo, no caso de Nayara, ela trabalha dentro de uma escola. Eu particularmente não vivi isso. E queria muito escutar de Nayara, sabe? Como, por exemplo, as crianças e os jovens que estão dentro dessa escola, sendo uma escola quilombola, estão absorvendo isso, se estão absorvendo, se a gente vai ter essa discussão, ou se elas ainda vão continuar nesse processo que eu tive, que foi de depois, sozinha, e no sentido sozinha não de estar longe da minha comunidade, porque a minha comunidade é que me formou, né? Tudo que. Meu processo de entendimento de quem eu sou, identidade, mas sozinha fora aparato do Estado, sabe? De ter profissionais dentro da sala de aula para me auxiliar nesse processo, auxiliar outras pessoas também. Que é aquilo que a gente vem sempre falando. Não adianta eu conversar só com a Nayara, só com o Júlio ou com a Isabel. Eu preciso conversar com pessoas externas para que elas saibam da real história. Eu queria entender muito como é que tá o seu processo quanto professora, como que tá se dando, se os meninos se reconhecem, como que é isso? Então, eu acho que assim, é como você falou, né? Quando você chegou na universidade, não tem aquela formação, não tem. Então é a mesma coisa, os professores que vêm trabalhar, eles não têm essa formação. Hoje a gente tem a questão do Estado ter algumas disciplinas voltadas para a educação quilombola, só que aí o que que acontece? Os professores não têm uma formação antes. Eles vêm de fora e aí, assim, eles têm que se virar para procurar isso. Então, assim, acho que a problemática maior já vem de cima, já vem do Estado, onde está. Você vai trabalhar com educação quilombola, mas aí você é formado em geografia, você pode ser habilitado para dar aula para essa disciplina de educação quilombola. E aí? Ele pega essa disciplina e como é que ele vai desenvolver esse trabalho? Ele tem que se virar e procurar meios. E aí, assim, eles têm essa formação, eles têm esse documento, porque uma coisa é você estar ali dentro, trabalhando com quem já passou, já conhece, ou mesmo que não tenha passado, mas que tem um conhecimento, que visitou, que conheceu, que é diferente, né? Você ouvir de fora e você tá dentro. Então, assim, eu espero que os alunos saiam da escola, né, com essa visão, com essa formação, sabendo, se reconhecendo quem eles são, como é que. Mas eu acho que a gente está um pouco longe disso ainda, sabe? Sinceramente, infelizmente, eu acho que a gente está caminhando a passos muito lentos. E aí não é nem questão só, né, dos alunos, é de quem vem de fora. E às vezes nem é porque o professor não quer, mas é porque o Estado também não dá condições para ele aprender, né, conhecer essa história, esse saber assim, o que falta, eu acho que é isso. Mais investimento, né? Mais Acho investimento. que você colocou uma coisa interessante que é para uma disciplina
que se chama Educação Quilombola. Uma pessoa de qualquer área pode se habilitar. E não faz sentido que, não desqualificando, né, a formação da pessoa, mas como que você pode se habilitar para dar aula de um conceito que você É de não alguma tem? área ali correlacionada, mas a pessoa não Porque não existe essa formação não direto dentro existe. da academia, Sim, né? Então, sim. E você não sabe nem qual que é a realidade. Porque eu não estou pegando uma pessoa externa. E assim, se fosse pelo menos um requisito ser uma pessoa quilombola, ela vive aquela realidade. Sabe? Por exemplo, a gente tem vários mestres e mestras aí. Por que que dentro desse processo a gente não tem um deles indo lá e dialogando com essas pessoas? Eu não sei se dentro de toda a didática dos professores eles têm algum momento que eles façam isso. Só que é pensar mais a fundo, sabe? Se eu tenho uma pessoa externa que não vive a minha realidade, que não tem menor entendimento sobre mim, por que é que ela tá me dando aula sobre a minha pauta? acho que é importante trazer para que as pessoas entendam o processo de formação do que a gente chama de educação escolar quilombola, porque ela é uma categoria jurídica dentro do sistema educacional, num grupo maior de legislações que foram criadas para trazer a história e cultura africana e afro-brasileira para dentro do sistema educacional. Então é importante a gente destacar que teve uma resolução número 1 de 2004 que traz a necessidade, as diretrizes básicas nacionais para a aplicação do que a gente chama de educação das relações étnico-raciais. E muito tempo depois, esse processo evolui, né? Há um entendimento que é necessário que para as próprias comunidades quilombolas haja uma legislação específica. Então, é criada a resolução número 8 de 2002, que vai tratar das diretrizes nacionais para a aplicação da educação escolar quilombola. A partir dessas diretrizes, então, a gente passa a ter o processo de classificação de escolas quilombolas, seja escolas que estão dentro dos territórios das comunidades ou escolas que estão próximas, mas que a maioria das crianças matriculadas nessa escola são oriundas, vindas de um território quilombola. Então, esse processo ele é muito novo. Se a gente pensar, né, nessa questão de tempo, de idade, essa resolução de número 8 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, ela agora vai fazer 12 anos, né, 2024, então ainda tem muita coisa a ser reconstruída. E hoje a gente tem muitos desafios, porque não é apenas classificar a escola, é dar estrutura, material pedagógico, formação de professores. Uma das pautas que acho que é a mais que reiteradamente ela é apresentada pelos movimentos quilombolas é o fato de ter um concurso específico para professores e professores quilombolas, né? Em alguns estados isso avançou, em outros a gente tem uma certa dificuldade. Então, para quem vai estar ouvindo esse podcast, óbvio, ele vai de amplitude nacional, mas no estado de Minas Gerais a gente tem uma resolução própria de educação escolar quilombola. Isso não é só aqui. Na maioria dos estados, houve um movimento para que a resolução nacional se tornasse resolução estadual. Então, em 2017, a gente teve a criação da resolução 3657, que é a resolução de educação escolar quilombola de Minas Gerais. Então, a gente tem duas resoluções, uma nacional, né, que já dá todas as diretrizes, mas cada estado pega essa resolução e adapta a sua realidade, né? Tem as especificidades culturais dos quilombos de acordo com a regionalidade. Então, tudo isso são elementos, né, do ponto de vista jurídico e técnico, para que no campo, na base, nas comunidades, nas escolas, a gente tenha um amparo legal para quando a gente vai reivindicar. Porque isso ainda é um desafio. A gente encontra muitas limitações, muitas resistências por conta de um racismo que é estrutural e estruturante nas unidades, que impede, às vezes, os quilombolas de ocuparem os espaços, os quilombolas de conseguirem realmente fazer com que o material traga a história da comunidade, as suas matrizes culturais, econômicas, sociais, enfim, né, por isso tudo. Né? Então, eu acho que é importante trazer esse ponto para que as pessoas entendam que quando a gente discute a necessidade da escola afrocentrar, ter a centralidade, todas as disciplinas terem um olhar para o ponto de vista, do ponto de vista africano, é porque já existe estudo que comprove que é possível fazer. Porque uma das coisas que a gente escuta muito de profissionais que não entendem, não conhecem a legislação, é que isso é impossível de ser feito. E é super possível porque já tem estudos técnicos que demonstram que tem toda uma possibilidade de aplicação e que já tem inclusive elementos já construídos para isso, seja material, seja formação. Então, o que a gente falta ainda é incentivo do Estado. Né? Eu acho que é bem possível mesmo de fazer, né? Por exemplo, a gente tem a escola aqui que atende as nossas comunidades. E a gente, em momento algum, sabe, seria contra, por exemplo, que os nossos mestres e mestras fossem até essa escola
para dialogar com esses alunos, sabe? Para trazer um pouquinho da nossa realidade. E também de que esses alunos estivessem um processo de imersão dentro da comunidade, para conhecer de fato sobre o que nós falamos, né? E eu tô falando esses alunos, os que não são quilombolas, mas que estão dentro de uma escola quilombola. Porque é necessário a gente fazer isso. Não vai adiantar, por exemplo, formar também um professor e ele para lá ficar falando de coisas que para essas crianças e adolescentes são subjetivos. Então, assim, eu acho que falta também a gente pegar a nível municipal e, por exemplo, se o seu município ele tem comunidades quilombolas, por que não a educação dialogar com essas comunidades para a gente montar um processo em que a comunidade vá até essas escolas e essas escolas vão até a comunidade, para a gente efetivar todas essas leis que a gente já tem a nível estadual, a nível federal. Porque também não vai adiantar a gente ficar aqui falando, vamos criar mais lei. Não, vamos efetivar o que a gente já tem. Entendeu? Então, existe, ao meu ver, a urgência das escolas começarem a dialogar com as comunidades. Porque muitas das vezes também a gente sente esse embate, sabe? A gente tenta levar alguma coisa e não necessariamente a gente consegue. Então, abrir caminho para conversar sobre essas questões é o primeiro passo. Trazer esses profissionais para ter uma imersão é também mais um passo, sabe? E mais do que isso também, né? Nós, enquanto quilombolas, começar também a pautar cada vez mais, estar inserido dentro desses espaços. Então, por exemplo, aqui pra gente é muito gratificante entender que a Nayara, enquanto profissional, né, tá lá dentro da escola, fez o seu processo de formação e hoje é uma quilombola que está possibilitando não só os quilombolas, mas os outros a ter entendimento sobre nós, sobre as nossas pautas e a partir das suas vivências. A Isabel também, mesmo que seja ali com os bebês, mas que também é um processo necessário, que a gente já começa ali bem no inicinho, faz esse mesmo processo. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa que o município, que o Estado, enfim, que todas as outras instituições compreendam também a necessidade disso, porque não vai adiantar só a gente ficar querendo ir e encontrar, por exemplo, alguma barreira lá na frente. Então, quando a gente fala de educação, é começar de fato na base, sabe? Não, por exemplo, tentar falar sobre educação quilombola só quando chega na universidade. Porque é todo um processo a se construir que eu acho que vai ficar um pouco mais complicado de ser feito. Ou falar só educação quilombola em novembro, Ah, né? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente tem que falar o tempo todo, né? Principalmente nas escolas, assim. Em todas. A gente é uma comunidade quilombola dentro do município que só tem uma escola, né, quilombola, mas e as outras? É o que você falou, os outros alunos não conhecem, não dialoga. Infelizmente é a verdade, não dialoga. Então, assim, eu tô ensinando para minha filha, ensinei para ela sobre o nosso processo, tive até uma conversa muito bacana com ela e eu troquei ela recentemente de escola. No primeiro dia de aula dela, foi a aula que eles estavam tendo de questões de preconceito, né? E aí ela pegou e falou, ela chegou em casa muito, muito assim, eufórica, né? Que ela diz ela que teve esse momento de contar a história dela para os outros coleguinhas. E eu falei assim, olha que legal. maravilhoso. Eu falei assim, e que bom que, né, ela uma criança, mas já está passando para os outros a sua história, ela já conhece sobre si. Então, eu acho que é importante que os nossos, né, principalmente os nossos, já cresçam conhecendo sobre nós, porque mesmo que aonde eles estiverem, eles possam estar passando. É um dever do Estado? É, mas se o Estado, infelizmente, trabalha pouco, nós vamos ter que nos fortalecer e passar a nossa história. Inclusive, isso me lembrou um episódio de um amigo, ele falando que ele é professor da rede pública e uma aluna falou, olha, eu sou dessa comunidade aqui. Que, no caso, era a gente, sabe? Num contexto de aula. Isso foi tão gratificante, porque é uma criança já se afirmando enquanto quilombola, dizendo, eu sou dessa comunidade aqui, desse município. Isso foi maravilhoso, inclusive abriu a possibilidade de a gente colocar esse professor em contato com outros professores, inclusive com técnicos que já trabalham com a gente, para que ele possa conseguir, sabe, materiais suficientes para trabalhar com o restante dessas crianças, sabe? E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei tão feliz que eu falei, cara, esse nosso processo de formação, ele está sendo muito válido. Porque a gente está começando na base, de fato. Então, hoje eu tenho uma jovem ou uma criança falando, eu sou dessa comunidade. E isso gera, né,
nos outros a sensação de querer também conhecer um pouco mais sobre a história do coleguinha. E assim eu vou fazendo Isso. de maneira orgânica com que todas as crianças, além de começar, quilombolas, além de começar a se reconhecer enquanto, tenham também os seus coleguinhas entendendo sobre as suas demandas, as suas pautas e respeitando também. Porque eu acho que o respeito ele só vem a partir do entendimento de quem são essas pessoas, por que elas são, por que elas existem, sabe? Porque também não dá pra eu falar, você precisa me respeitar, mas eu vou te respeitar, sabe? Então eu preciso passar por esse processo de educação para que a gente vá construindo essas sementinhas e disseminando elas. Então eu fiquei muito feliz com isso. E assim, no nosso mundo ideal, seria maravilhoso que todas as outras escolas começassem também a plantar Isso, essas isso. sementinhas. Isso que eu ia Campo falando, cheio. assim, porque que nem ano passado o meu filho chegou com uma prova com questões falando sobre o grupo de dança Nicolinas. Olha, Aí, assim, por ser no município, não impede, talvez, da história da comunidade chegar nesse lugar, né? Se tá caindo na prova, que é uma prova que é igual para todos os alunos, eu esqueci aqui o nome da prova, porque todas as escolas fornecem a mesma prova para as séries, né? Por exemplo, quarto ano. É a mesma prova para todos. que legal. Aí, numa dessas provas tinha falando sobre o grupo quilombola, mas aí eu fico perguntando, será que foi passado para eles a história? Porque, entendeu? Entendi. Assim, se eles estão estudando mesmo essa questão da comunidade, eu achei muito interessante, assim, de ver ele com essa questão na prova, sabe? Mas ao É, mesmo tempo também, assim, uma mas crítica, por é que que não, preocupado, né? será assim, porque ele não falou também se foi comentado para ele sobre o porquê do Nicolinas, ou quem são as Nicolinas, e era Entendi. questão de marcar com X, né? Então, Ah, assim, aí é por isso que é preocupante. É preocupante e interessante, porque a história pode chegar, né? Pode chegar até mesmo sendo no município, o município ainda não nos aderiu, né? Enquanto quilombola, mas que nem vai para o estado, poderia ir, assim, ter a mesma. Essa questão de funcionários quilombola no município, essas cota, né, lei de cota, por exemplo, eu passei no concurso, mas entrei como ampla concorrência. Tentei como negro, mas não tinha opção lá de quilombola. Podia ter, né? Assim. Inclusive, agora a gente está passando por um processo de mudança, né? Aham, De adequação para novas políticas públicas que entendam a necessidade de incluir novos grupos, né? Novos aham, grupos não, mas modalidades que para o Estado antes ele entendia que não tinham esse direito e com a mudança isso. legislativa a nível Uhum. federal, isso vai impactando. Mas você colocou um ponto que me provocou a pensar, e aí também eu queria devolver em forma de pergunta, o seguinte: é um avanço o fato de ter o nome do grupo, Nicolinas, a questão da cultura quilombola numa prova. Mas quem é que está formulando esse conteúdo? E como é que essa pessoa formula Essa se foi. ela não conversou com é nenhuma de assim, vocês? É isso que é a minha Isso, pergunta, a gente porque. fica feliz, que quer dizer que de alguma forma está chegando do outro lado. Aham. Mas como está chegando e como é que uma criança pode responder sobre o grupo Então, Nicolino se ela é nunca isso. viu? E Essa às era. vezes ela teve uma Quando apresentação na eu praça. vi, eu achei muito interessante. Mas Aí o meu depois você fica menino não pensando, chegou falando que teve aula as Nicolinas, porque assim, cair na prova é interessante, mas será que os meninos da sala toda teve conhecimento eles de. sabem quem são as Nicolinas? Então, Eles querem falar sobre nós, aham. mas não querem mostrar E nossa na história. pergunta ainda tinha a foto das Nicolinas, né? Tinha tinha a foto do foto. grupo. Eu não lembro se eu guardei essa prova lá em casa, mas eu achei muito Nossa. interessante e curioso. E aí É, me vem uma questão. A Nayara falou sobre né, essa dificuldade de garantir que a gente tenha, por exemplo, uma disciplina, mas que seja construída também com a participação e com formação. E pensando nas infâncias, eu tenho uma amiga que trabalha com educação infantil. Ela é negra e ela trabalha numa outra perspectiva, porque aí é um leigo falando, então posso falar besteira que você me corrige. Tem metodologias que são ensinadas dentro do curso
de educação infantil, né, para os profissionais. Sim. Metodologias para trabalhar com as crianças, né? Sim. Desde de ciranda, de cantos e tal, atividades pedagógicas. Só que dentro do território nós temos outras atividades Nossa. pedagógicas, nós Tem temos outras muito. formas, por exemplo, a gente não canta as mesmas músicas que eles cantam, a gente não brinca com as mesmas brincadeiras. Muitas das nossas brincadeiras têm palavras africanas, têm dialetos e tal. Eu queria entender se no seu processo de formação você conseguiu trazer elementos da sua formação dentro aqui desse chão, né, da sua comunidade, para dentro do espaço educacional, se foi possível ou se você não teve abertura para isso. Não tive abertura para isso, nem liberdade para fazer essas coisas, né? Para levar o conhecimento da gente para lá. Não tive. E eu acredito que até os que estão hoje ainda não tem, né? Não tem isso nas faculdades, nos cursos de formação que a gente passa por eles, não falam sobre isso, sobre essas vivências. E eu acho que é importante fazer esse ponto para as pessoas entenderem que quando a gente faz a crítica, a gente não está dizendo que as pessoas que estão no sistema educacional, que não são quilombolas, são racistas porque não Não. querem levar o nosso conhecimento. A gente está discutindo que elas nem tiveram o processo de formação. E eu tenho uma amiga que é professora, e aí vocês podem dizer se o que ela fala faz muito sentido. Ela diz o seguinte: sabe qual que é a grande dificuldade depois que você vai para a área, a campo, trabalhar dentro de uma unidade educacional? É que você não tem tempo para se formar. Não sobra tempo para você sentar e pesquisar e estudar. Você tem ali um cronograma muito apertado, você tem tantas turmas, tantos alunos, é muito apertado, já tem toda uma metodologia construída, e quando você vem com uma proposta que você quer repensar aquilo, dizem, fica à vontade, se você quiser repensar isso aí, escrever tudo de novo, Meu trazer. Deus, sozinha? Mas Sozinha? Sem nenhuma verdade, assim, estrutura? não, Como é que a não. gente faz? Porque a É gente, assim, eu trabalho meio período, mas a gente leva trabalho para casa e às vezes até os documentos que a gente leva, a gente não dá conta de ler tudo. E você tem que ler, mas assim, aí, que nem o meu caso, que já tenho 3 meninos pequenos, aí fica Misericórdia. mais complicado ainda. Aí às vezes você quer fazer um curso, que nem surgiu uma oportunidade de eu entrar no mestrado, mas eu não posso, porque Nossa. assim, demanda muito tempo, essas coisas aí fica complicado. Mas é muita coisa que a gente precisa de fazer depois que a gente sai ainda da escola, sabe? Pra gente Entendi. acabar de fazer em casa, essas O coisas. trabalho segue para casa. Segue Ele pra não para. casa. Aí, se você quiser continuar fazendo, assim, é muito difícil você fazer tendo família, gente. cuidando de família. Aí Entendi. você tem que. Acaba que a gente mesmo, né, acaba se limitando por causa dessas outras questões, né? Entendi. É muito Mas. complicado mesmo trazer essa pauta da formação continuada, sabe? Especialmente quando nós estamos falando de mulheres. A gente já teve um pod que a gente trouxe aqui da sobrecarga da demanda da mulher, etc. E a gente sempre volta dentro desse processo. Por mais que eu acredite e que eu espere que as pessoas tenham um processo de formação continuada, ainda assim eu preciso pensar como será esse processo de formação continuada. Porque nós estamos falando sobre demandas que são geradas uma atrás da outra. E na professora, que é muito engraçado, né? Porque você estuda para ensinar. Então você continua nesse processo de sempre estudar. Entretanto, por causa, né, de ser tudo um pouquinho mais engessado, você sempre vai estudar as mesmas coisas. Você nunca tem a tranquilidade de estudar coisas diferentes. E talvez isso venha até refletir também na questão da estrutura que a gente tem da escola, sabe? Do porquê que, por exemplo, é um professor contadinho. Se faltar alguém, fulano que já tá com suas demandas, que vai ter que substituir, sabe? De pensar também que a gente precisa de quê? Então, precisa de mais profissionais. Porque aí, se eu quero formação continuada, eu preciso dar condição para essa formação continuada. E não só virar para as pessoas e falar, ei, bora fazer formação continuada. Tá, mas e aí? Você vai chegar em casa, vai deixar seus meninos, vai deixar suas tarefas de casa. Então, assim, é uma estrutura que envolve muitas coisas. Não é só falar sobre educação. É a gente repensar como a gente está levando isso. Sabe? Porque eu vou ficar aqui o tempo inteiro falando para os meninos, mas vocês não sabem? Vocês não trouxeram o novo? Mas em que condição? É humanamente impossível pedir, por exemplo, vamos supor no caso de Isabel, trabalho no meu horário, chego em casa, os meninos estão lá, precisam comer, beber, etc. Larga sua vida de mãe e vai fazer sua formação continuada. E aí? Sabe? Então, é pensar nesse processo também e começar a exigir que nesses espaços da educação tenham mais profissionais para que a gente consiga levar essa educação de uma maneira que também não adoeça os profissionais que estão lá dentro. Porque eu fico me perguntando aqui, por exemplo, no caso das duas que estão dentro, né, das escolas,
de como elas devem refletir sobre, meu Deus, eu poderia estar trazendo isso aqui diferente, sabe? Eu poderia estar me dedicando mais. Ao mesmo tempo que você fala, pô, calma, você tá sobrecarregada. Então, acho que você vive ali numa dualidade enquanto profissional. E quanto quilombola que você sabe que é necessário levar essa pauta pra dentro da escola, defender. Eu tenho forças pra defender isso. E se eu tivesse mais gente defendendo junto comigo? Eu acho que a gente sempre volta. É, Verdade. filha. É igual no meu caso, assim, aí já é a minha formação. Eu trabalho, né, de manhã, e aí eu queria muito ir para federal. E aí, assim, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu tenho que falar isso. Olha pra você ver, durante a minha formação no ensino médio, eu tive um professor, assim, um dia ele usou essa fala pra gente, que era eu, meu primo e a minha amiga, né, que estudávamos no ensino médio. Ele virou pra gente e falou assim: olha, eu vou dar pra vocês o kit peão e o kit piô. Eu guardo isso assim, sabe? E aí, o que que seria o kit peão? Para os meninos, a enxada, a foice e uma caixinha de música. Nossa. E para nós seria a bucha de lavar vasilha e a escova de lavar roupa, porque Nossa, ele que falava isso? conosco: vocês vão esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Um professor falou isso comigo. Eu já ouvi o pessoal falando assim: ah, mas ele estava brincando. Não, ele não estava brincando. Ele Meu não estava Deus. brincando. E isso, assim, e aí eu falei assim: não. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu achava que era muito difícil entrar na faculdade, né? E aí eu casei também, construí família, e aí depois eu falei assim, não, e aquilo tava me doendo. Eu falei assim, não, eu vou entrar na faculdade, eu vou passar. Peguei, passei e entrei. Só que aí, quando eu cheguei lá na faculdade, e cobre uma demanda assim, você tá acostumado com aquilo ali mais tranquilo, né? E aí eu fui, só que eu saí da faculdade, o quê? 10 para as 11 e pouquinho, chegava em casa meia-noite e pouco, para mim vir trabalhar aqui. Tinha que acordar às 5 horas, e eu com uma bebê pequena, mamando a noite inteira. Falei assim: não, não tem condições, não tem condições de continuar. E aí eu peguei e fui para a distância. E aí a gente vê a dificuldade, que assim, eu até fiz o pedido do auxílio, né, para manter, só que acabou que só saiu uma vaga, então não consegui. E aí eu tive que largar a universidade e ir para a distância. Mas isso, assim, não me possibilitou continuar, mas eu queria ter continuado lá. E aí, mas eu falei assim: eu vou terminar de formar, estou quase concluindo, vou concluir, porque assim, essa fala me doeu e me dói, sabe? Porque eu jamais que eu vou fazer isso, levar. Eu acho que assim, a gente, quando profissional da educação, a gente tem que impulsionar os nossos alunos. Você é capaz, você consegue, não, e mesmo diante das dificuldades, eles vão procurar caminhos. Onde que a gente pode ajudar esse aluno? Mas é o que você falou, às vezes também não tem tempo, porque pega uma sala com muitos alunos, como é que você impulsiona aquele, né? Mas tentar de forma assim, melhorar, né, a educação, vamos buscar. E aí também esbarra no Estado, que infelizmente não faz o papel dele. Mas assim, isso me doeu tanto, sabe? Porque nós éramos alunos simples, né? A escola é onde eu trabalho mesmo, é a escola onde estudei. E aí, ele sendo professor, conhecendo a nossa realidade, sendo uma figura pública hoje, e aí falar uma coisa dessa, mas eu falei assim, não, a gente vai. E aí a gente, assim, graças a Deus, todos que formaram conosco, né, buscaram, não que se eles não quisessem estudar, também tá tudo bem, né? Cada um tem o modo de vida que quiser, Sim. né? Mas assim, todos nós buscamos, e aí, quando eu vejo, eu falo assim, gente, como é que pode ser um professor? Como é que Sim. pode estar dentro de uma sala de aula e tratar os alunos dessa forma e usar, sabe, esses termos, falar assim com a gente? Ele desacreditou da gente, falou que a gente não era capaz. Mas a gente é capaz. Sim. História. Verdade. É. Ai, Para você, Isabel, você dentro, né, do sistema educacional municipal, você sente que o Estado, ele, porque a gente sabe que há um pacto federativo que divide a competência. O Estado tem uma competência e o município tem outra. sim. Então, mas ao mesmo tempo o município ele necessita de um apoio do Estado. Então, existe também todo um processo de trabalho que é concorrente entre município e Estado, em várias situações de material pedagógico, de formação de professores, de cursos de qualificação que envolvam a discussão de história, cultura africana, afro-brasileira, quilombola e tal. Você recebeu alguma coisa nesse Não, sentido? não, não. Eu tive os cursos de formação
quilombola, eu tive, mas através da associação. Os cursos que as meninas colocam, eu vou, participo, já fiz alguns, né, online, Entendi. mas pela prefeitura, pelo meu trabalho, não dá, chega. não fornece esse tipo de coisa. Tanto que eu estava em um, né, só por causa de tempo mesmo, eu não consegui continuar, mas os que eram online eu consegui, assim, mas pelo meu trabalho, um curso oferecido mesmo pelo município para os professores, não tem. Sim. Esse aqui é o ponto, sabe? Porque, enquanto instituição, e eu acho que não é só a nossa associação, mas a de outros territórios quilombolas, a gente sempre busca cada vez mais o processo de formação dos nossos profissionais, né? Independente da área, para que eles possam, inclusive, nos defender lá fora. Só que, ao mesmo tempo, vira um ciclo tão cansativo, porque a instituição, a associação, faz processo de formação com seus, prepara todos para estarem nesses espaços, mas quando chega lá, eles esbarram de novo no Estado. Que aí é quem vai dizer, aqui dentro não. Aqui não cabe essa pauta. Vocês vão ter que ficar com ela só dentro do território de vocês. Então, todas as vezes que a gente fala de diálogo, é nisso. Porque se a gente for analisar, a gente cumpre um papel que nem era nosso. Sabe? E nós somos responsabilizados por isso, sempre. Mas entendendo toda a estrutura, a gente faz o quê? Vamos formar os nossos, eles já vão chegar prontos lá fora. E a gente só precisa que vocês mandem o restante para a gente também fazer esse processo de formação. Só que, além disso, a gente precisa também que vocês nos dêem estrutura para isso. Ninguém aqui, nenhum quilombola, está se furtando a passar por esse processo com os outros profissionais. Se o Estado, o município, qualquer outra instituição quiser conversar conosco sobre isso, nós estamos extremamente abertos e favoráveis a fazer esse processo, entendendo que ele é necessário. Só que o que não dá para a gente continuar dessa forma. A gente faz o processo de formação e quando o profissional chegar lá, ele entende que aquele processo de formação dele vai continuar só para ele repassar para quem está dentro do território ou então para seus filhos. Não estou falando que é inválido. Eu estou dizendo que ele poderia ser muito mais amplo. Exatamente se a gente tivesse essa rede de ensino. Então, a gente levaria lá para fora e o de lá de fora viria aqui dentro conhecer a gente. E nesse processo, todo mundo sairia informado. E não a gente continuar potencializar todo mundo que a gente tem aqui dentro. Quando ele chega lá fora, ele não pode atuar da forma como ele deveria atuar, porque ele é normalmente podado. Lá na prefeitura, assim, pelas prefeituras, né, tem um projeto do tempo integral, que eu acho que seria assim, muito interessante se o município pegasse qualquer pessoa, assim, uma pessoa mais os idosos, né, daqui pudesse levar, contar uma contação de história, porque é um processo, lá é um processo assim, que tem aulas de teatro e dança, contação de história, tem aulas de estudo de patrimônio, sabe? E se tivesse uma beiradinha, uma janelinha que pudesse encaixar, seria muito Ou até educação interessante. quilombola, Então, né? Entendeu? É uma seria disciplina. muito interessante, assim. Eu comecei a trabalhar, assim, meu primeiro trabalho foi no tempo integral, né? E eu vi, assim, que seria muito interessante ter uma aula, assim, que pudesse Sim. deixar as crianças refletir sobre essa situação, conhecer. Situação não, né? Conhecer mesmo a história, não é uma situação, é a Sim. história. E aqui a gente está falando especialmente de um território que nasceu a partir disso. Sabe, nós estamos falando de uma vivência, sabe? E por que não fazer com que essas pessoas do território, e eu tô falando do município de maneira geral, passem a entender, sabe, sobre tudo que aconteceu, da forma como aconteceu. A gente tem condições de fazer isso. E é óbvio que a gente entende também que tem as questões institucionais, não é simplesmente pegar um mestre e jogar dentro de uma escola. Tem todo um processo também, não dá pra gente ficar, né, mudando uma estrutura que é muito grande. Mas existe a possibilidade de iniciar esses diálogos para a gente ir já introduzindo de maneira que a gente consiga cumprir as leis que já existem. Então, assim, eu acho que é esse o processo. Preciso dialogar, eu preciso ter portas abertas, porque a gente quer caminhar. E mais do que isso, a gente quer caminhar junto, sabe? Ninguém aqui tá para dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente tá para dialogar e construir o que é melhor
para a sociedade como um todo, sabe? Não vai adiantar quilombola ficar falando para quilombola, não vai adiantar a gente ficar brigando com o Estado, com o município, não vai. A gente precisa sentar e conversar, entender qual que é o melhor caminho, sabe? E sem ficar. A gente já entendeu que tá dando errado. A forma que tá dando errado. Se tivesse dando certo, a gente não tava aqui nesse processo de criar lei, de discussão. Então tá, a partir do que tá errado, vamos fazer o quê? Vamos continuar sentados, vamos continuar romantizando as coisas? Por exemplo, a Isabel trouxe aí a questão de ter uma prova sobre nós. E aí? Quem contou essa história? Eu não conheço ninguém da comunidade que foi lá contar a história. Ninguém do grupo de dança, por exemplo. Que foi lá contar a história pra essa professora ou pra escola. E aí? Tá romantizado? Não tá? O que tá acontecendo? Onde que nós estamos pecando? Acho que são essas algumas das indagações que a gente precisa fazer, sabe? E que quem tá lá fora precisa refletir também. Vai continuar levando a gente só pra cumprir tabela? Só pra dizer, ei, tô fazendo aqui. Mas tá fazendo como? De que maneira? É efetivo, não é? Então, assim, só ter o grupo de dança numa prova, ou só falar sobre nós em épocas que a gente lembra que o povo negro existe, não resolve. E eu acredito que, assim, foi pro 4º ano, né, Bel, essa prova? Eu não, é 4º ou 5º ano. Assim, eu, não, 4º e 5º, na verdade. Sinceramente, eu acredito que esses meninos pegaram essa prova sem nem saber o que é ser quilombola. Porque é uma prova padronizada, né? Sinceramente, eu acho que 80% dos alunos provavelmente nem sabem o que seria esse termo, Eu quilombola. acredito que não. Né? São os alunos que são daqui, são as São crianças que daqui. são daqui. Eu sei. Não, Deve o ter meu tirado filho- total, inclusive. O meu filho, ele assim, ele Não, chegou mas em nem casa os e mostrou, daqui, tá porque falando. essa prova é do município. A escola que os daqui estuda é do Ah, tá, estado. estadual. Então, Então, mas o meu filho que estuda no município, ele chegou em casa e mostrou aí uma prova. E não é parar. Porque talvez o pessoal escute isso e fala, então tá bom, não vou falar mais sobre vocês. Não, não é isso. É a gente ter uma conversa, vai falar sobre nós? Então vamos contar a real história? Isso. Entendeu? Porque como é que eu vou falar sobre a cultura, sobre o grupo de dança, que é parte da nossa expressão cultural, sem eu saber por que essa expressão cultural existe? Por que tem esse nome? Por que dá desse jeito? Por que o uniforme tem essas O que coisas? antecede tudo isso? Eu não sei. Eu só sei que é um grupo de dança que balança a saia. Não é só isso. inclusive, assim, igual a minha filha estuda no município de Mariana. A escola onde ela estuda não sabe que ela é quilombola. Não sabe. Então, assim, nós temos uma escola quilombola aqui, mas nós temos vários outros quilombolas estudando em outras escolas. Vários. Entendeu? Então, assim, eles não sabem, e não dão oportunidade também, né? Assim, não dão oportunidade, assim, não tem, você não tem lá um questionário perguntando, você é quilombola ou não? Porque nós, do estado, quando a gente vai fazer a matrícula do aluno, lá eles perguntam, quilombola ou não. Ou eu fui fazer a matrícula da minha filha, eles não me perguntaram. Então, né? Então tem vários quilombolas estudando em outras escolas que poderiam, inclusive, também ser escolas quilombolas e não são, porque eles não, né? Não Acho que sabem. isso toca num ponto muito importante que você está colocando, que aí já vai para o lado de discutir a análise de sucesso da efetividade de uma política pública. O fato de a gente não ter os dados de quantas crianças quilombolas matriculadas a nível municipal invisibiliza a possibilidade de ter outras escolas quilombolas, invisibiliza o número de crianças quilombolas que a gente tem espalhado pelo município, né? E também até pensar a nível macro de comunidades quilombolas. Será que essas 4 comunidades que estão nesse território, numa cidade histórica, são as únicas comunidades quilombolas? Acho que tudo isso demonstra que o tempo todo, para quem é do Estado, deve pensar assim: esse povo odeia o Estado, esse povo quer acabar com o Estado. Nossa provocação é para que essas figuras que estão nos cargos de gestão, nos cargos de poder, né, de decisão, de deliberação, secretários, seja a nível municipal, a nível estadual, tenham consciência que a gente precisa que eles venham conversar com a gente. Então não é retirar a questão sobre o grupo Nicolinas na prova. É antes de colocar a questão, vir conversar com a comunidade, que a comunidade vai poder dar mais elementos para que essa questão seja mais bem construída. Também antes, para que as crianças conheçam o grupo Nicolinas. Garantir que o grupo possa apresentar nas próprias escolas. Isso é processo educativo também, né? Tem outros mecanismos de processo educativo além daquele que está no livro. E por isso eu acho importante destacar isso, que
todas as vezes que as comunidades, que as pessoas se manifestam dizendo o Estado não está cumprindo seu papel, não é que a gente não quer que o Estado acabe, a gente quer que o Estado melhore a sua condição. E tem coisas que são simples, né, de serem feitas, né? A Nayara acabou de colocar uma questão que é muito simples. É incluir dentro do questionário uma pergunta simples, né? Você é quilombola, até além, você é indígena ou outro grupo tradicional, para algumas políticas públicas, né? A gente fez uma discussão sobre saúde e a Gislaine colocou isso, que deveria ter nos cadastros, né, do Sistema Único de Saúde, quando as pessoas são entrevistadas, a pergunta sobre a sua etnia, mas que ainda não está sendo implementado, mas já é lei. E aí volta num ponto que eu também queria ouvir de vocês. Porque quando a gente está falando uma perspectiva quilombola, mas quando a gente vai discutir a questão negra no Brasil, sempre volta a discussão da Lei 10.639, que depois foi modificado, virou 11.645, que fala da história e cultura africana e afro-brasileira. E se a gente está discutindo aqui que a política quilombola não é implementada, o que dirá a política sobre a população negra no Brasil? Mas eu queria ouvir de vocês, pensando nisso, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar tanto da Lei 10.639, 11.645 e da resolução que garante os direitos das comunidades quilombolas dentro do processo educacional? Vocês ouviram isso na faculdade? Vocês ouviram após a faculdade? Como a Isabel falou, vocês ouviram num processo de formação da associação? Qual foi o espaço onde vocês compreenderam assim, nós temos direitos, inclusive dentro da categoria da educação? Na associação. Na associação. Porque na faculdade eu não vi, assim, nem, por exemplo, você vai fazer um processo de inscrição de prova do estado de concurso, também não só tinha cota para negros, mas não para com quilombola. Também. A gente vê assim, né? Mas não tem a fundo uma explicação e tudo. E aí, quando a gente vem para a associação, que a gente vai aprendendo, né? Depois do nascer da associação, né? A gente aprendeu muita Organização popular, hein, gente? Organização popular, isso aqui. Olha que maravilha. Mas aí depois aqui que a gente vê mesmo. Na verdade, assim, acho que eu volto a falar, eles não conhecem sobre nós, né? Não sabem falar sobre nós. Então, assim, é a gente buscando, né? Alguns consegue, né, adquirir aquele conhecimento e volta e traz pra gente. Entendi. E aí vai acontecendo essa troca. Entendi. Então, reforçando para as pessoas que estão vendo e ouvindo, né, que estarão vendo e ouvindo, olha a necessidade da sociedade civil organizada cumprindo um papel que é do Estado. Nós vamos, em todos os podcasts, em todos os episódios, nós vamos estar discutindo o papel do Estado. E independente de sistema político, independente de gestão, a gente sempre vai fazer essas provocações para que a gente possa compreender a necessidade de que o Estado ouça mais as comunidades, ouça mais os movimentos sociais que estão na base discutindo isso, porque é óbvio, a gente fica muito feliz que essas políticas existam, né? Porque elas garantem que a gente possa provocar o Estado a cumprir. Mas é muito triste que a gente tem que chegar num processo de judicializar, de ir para o judiciário, discutir que uma lei não está sendo cumprida, que a gente tem que entrar com um processo contra o município, contra o Estado, né? Então, é necessário que a gente consiga compreender. E tem um outro ponto, que a Tatiana colocou, isso é processo organizativo. O Estado tem que compreender que quando ele chama a comunidade para ajudar a construir, ele tem que colocar a comunidade no mesmo lugar, paritário. O que eu quero dizer com isso? Nós temos algumas universidades que criaram, por exemplo, disciplinas de povos tradicionais. A gente tem, por exemplo, no caso da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem na cidade de Belo Horizonte, capital do estado, uma disciplina de saberes tradicionais. Os mestres que vão dar aula na disciplina recebem. Então, quando o Estado, você procurar comunidades chamando, eu quero construir um material pedagógico, um material didático e tal, por favor, voluntário não. Tem que ser pago. É trabalho. Essas pessoas são profissionais, então, por favor, chame a gente com proposta de custeio, de pagamento, porque essas pessoas estão doando parte do seu tempo, né? E como elas já colocaram, a grande dificuldade é, fora do meu tempo de trabalho, eu ter com um tempo mínimo, porque eu tenho família, eu existo, né? Então eu tenho outras coisas.
Então é importante que a gente tenha esse olhar. Chamar o grupo Nicolinos para se apresentar numa escola, pontualmente, eventualmente, é óbvio que, né, que o grupo está ali sempre disposto a fazer isso, porque ele também está levando a cultura, e ele quer fazer isso. Mas fazer isso com todas as escolas, então a gente precisa pensar numa Uma forma de estrutura. construir. E, inclusive, agora eu chamo atenção para os jovens. Vocês, pelo amor de Deus, hein, gente? Vão todo mundo acessar esses espaços. E eu tô falando aqui da graduação porque é, para além de, enquanto mestre e mestra, é um espaço também que possibilita você a criar esses materiais didáticos, né? Porque, obviamente, o conhecimento que eu tenho dentro da comunidade dos meus mais velhos, ele é fundamental na elaboração desses materiais. Mas eu também tenho umas regras para seguir, né? De uma estrutura que é bem maior que diz, ó, não vai ser só esse material. Então, precisa também ser essa parte técnica, Sim. entendeu? Porque quando tem essa parte técnica, ela possibilita juntar os dois a partir de uma concepção de fato quilombola. Entendeu? Imagina se os materiais didáticos estivessem sendo elaborados por nós, enquanto quilombolas e enquanto Seria muito técnicos. interessante. Então, acessar esses espaços, por exemplo, hoje eu tenho as duas aqui que são professoras. Tenho total segurança de falar com elas assim, olha, vamos precisar de material didático. A partir porque e quando a gente fala de técnica, é porque, por exemplo, eu não sou professora. Então, eu não entendo nada de bolhufas, de qual que eu vou dar, qual a metodologia. Então, é necessário também a gente ter esse outro lado, sabe? Porque as pessoas precisam entender que nós estamos falando de coisas que são sérias, né? Que nós levamos a sério isso. E que a gente quer que chegue para outras pessoas da maneira mais ampla possível e com o maior nível de qualidade. Então, por exemplo, se as meninas constroem material didático, eu tenho total confiança de entregar esses materiais para que as pessoas possam ler e compreender sobre nós. Porque eu sei que, a partir da sua formação dentro do território, elas sabem que elas precisam ir até os mais velhos para compreender sobre a nossa história e traduzir isso, não só para quem vai ler de maneira técnica, mas para também quem vai aprender dentro da base. Então, acho que esse processo de formação, de você ir até a universidade, trazer isso, que é, por exemplo, que as meninas fazem, e é a importância que você me diz, de, por exemplo, hoje o Estado ele sabe que ele tem profissional qualificado para fazer isso. Sim. Eu tô falando nesse sentido, de você ter profissionais qualificados e quilombolas qualificados para fazer esse processo. Então, eu consigo atingir em todas as camadas. Então, é necessário, juventude, que vocês vão, que vocês saem do território para fazer esse processo de formação, mas que vocês voltem para dentro do território para fazer, por exemplo, o que as meninas estão fazendo. Sabe? É uma tarefa complexa, ser atravessado um monte de coisa. Sim. Só que também não vai adiantar a gente ficar aqui falando, o Estado não faz isso aqui e eu. O que eu tô fazendo? Entendeu? Porque nós aqui, nós estamos pautando o seguinte, estamos fazendo a nossa parte, nossa organização, estamos viabilizando tudo. Eu só preciso que a outra parte venha. Então, essa outra parte via que não tá chegando direito pra gente. Porque, por exemplo, as meninas estão aqui falando, olha, meu processo de formação tá vindo através da organização popular. Deveríamos estar acessando dessa forma? Não deveríamos. Entretanto, entenderam a necessidade que estamos fazendo. E aí, Estado, o que você vai fazer com tudo isso que está sendo gerado aqui? Qual que é a sua função dentro de tudo isso, sabe? Então, é cada um pegar a sua parte, sua responsabilidade e executar. Pra gente não ter que ficar o tempo inteiro nesse processo de, gente, não tem educação, gente, educação tá ruim, a gente fica sempre numa mente. E aí, você falando questão da educação aí, tá ruim, e aí não é nem só a questão de formação dos professores, porque a gente precisa de um ambiente escolar tranquilo, limpo. E aí, assim, o Estado, eles têm a questão deles calcularem quantos funcionários tem e tal, mas... E aí, assim, igual lá na nossa escola recentemente, acho que abaixou um pouquinho o número de alunos, eu não sei ao certo o que aconteceu, mas retiraram uma funcionária. Então, assim, às vezes as meninas têm que limpar, têm que cozinhar, têm que, sabe? E aí tá, peraí, está. Nós temos uma escola onde vocês, né, assim, foram reconhecidas, né, como quilombola, mas a gente não tem que ter um cuidado com o ambiente escolar. Porque não adianta meu professor chegar para dar aula. Claro que elas que estão lá estão fazendo o melhor que podem, mas o Estado não está cumprindo. Porque aí retira um profissional, dobra a carga para os outros, e como é que fica o ambiente, sabe? É difícil. Então, assim, é tudo, não é? Acho que a questão escolar vai todo, né? Vai num todo, desde as meninas que chegam para limpar, para fazer a comida, até o professor, o pedagogo, envolve todo o ambiente escolar. Acho que aí
fazendo um gancho no que vocês dois colocaram, no que Isabel também trouxe na questão de seria muito interessante se existisse a possibilidade de se construir, né, material, disciplina, eh, tanto na educação infantil, educação básica, né, ensino fundamental e médio, também no ensino superior, né, que a gente acho que esse ponto é importante a gente trazer também, que se o profissional sai do ensino superior para ocupar a vaga dentro da escola, se ele tivesse essa formação no ensino superior, então ele já chegaria com uma outra carga, né? Mas aí também nós estamos falando de uma estrutura que é mais difícil ainda de mexer, que é a universidade, é a academia, né? Mexer ali nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, pedagogia e todos os outros cursos ligados à questão educacional. E aí vem um ponto que, ultimamente, nos últimos anos e esse ano, a gente teve muitas provocações, inclusive modificações dentro do próprio Ministério da Educação, é a discussão do processo de contratação de profissionais quilombolas, que atualmente é um processo que ainda é muito complicado, muito conflituoso, que tem uma política pública ainda muito instável, não porque a legislação seja fraca, mas porque a execução ainda peca. Então é importante que a gente entenda que para que a gente consiga mexer na estrutura, a gente precisa estar na estrutura. Então a gente precisa ter mais abertura para ter mais profissionais quilombolas no executivo, no legislativo, no judiciário, dentro da Secretaria de Educação, dentro da escola, dentro da Secretaria Estadual de Governo, todas as instâncias. E para isso, embora seja um assunto polêmico, a gente precisa de cotas. Por enquanto, infelizmente, ainda a gente não chegou no momento em que todos estamos competindo em mesmo nível, vamos usar a tal da meritocracia, que a gente sabe que isso não existe. Mas que é necessário que a gente crie condições para que a balança se equilibre. E para isso a gente precisa colocar quilombolas dentro dos espaços. Então, nesse momento, no estado de Minas Gerais, há uma grande discussão sobre um processo de construção de uma minuta para a política de contratação de professores, não a nível temporário como atualmente funciona, mas concurso público para quilombola. Então ainda está sendo construído isso, mas já trazendo aqui isso que está gerando muito conflito, porque o Estado tem dificuldade de ouvir os quilombolas, de como esse processo tem que ser feito. Então volta no tudo que a gente falou, de que não adianta ter uma questão que fale do grupo das Nicolinas se não tiver alguém das Nicolinas para explicar como é que essa questão tem que ser produzida. Não é falar mal de quem está produzindo a questão, é dizer, precisa melhorar, né? Então, acho que queria deixar esse ponto da questão dos concursos públicos. Eles têm que ser mais abertos. E nós tivemos um avanço a nível de cotas, né? Pensando na questão do Enem e do acesso à juventude à universidade. Não só a juventude, né? Mas agora a gente tem cotas para o acesso ao ensino superior. Está na hora de ter cotas para poder público, né? Para concurso. E não é nem por falta de competência, não. É por falta de oportunidade. Porque a gente precisa deixar isso muito claro, porque se as oportunidades de fato elas partissem da equidade, a gente não teria necessidade de ficar aqui brigando por cotas. A gente briga por cotas porque nós não temos a possibilidade nem de dialogar, quem dirá de competir, sabe, em pé de igualdade. Então, é outra coisa que a gente precisa entender também, porque às vezes as pessoas ficam com receio de acessar cotas, né? Vergonha, porque vai. Não fica, não. Entendeu? Você só está passando por esse processo devido a todo a desigualdade que a gente tem. Porque a gente sabe, e eu reafirmo o tempo inteiro, os quilombos são potência, sabe? Muitas das coisas que nós temos hoje vieram a partir de tudo aquilo que nós, enquanto quilombolas e escravizados, construímos, sabe? E a gente vê a galera tentar apagar isso, sabe? E aí jogar na nossa cara, vocês entraram porque é de cota. Eu entrei porque, infelizmente, o sistema que eu tenho é desigual. Porque se ele não fosse, inclusive, a gente estaria. Inclusive, a gente pegar, por exemplo, boa parte de quem construiu muita coisa, de quem estava ali no topo, foram pessoas negras. A gente só não fala sobre isso. Mas se você for estudar a história a fundo, você vai ver o tanto de potência negra que a gente tem. A gente só não fala sobre. Sabe? E que agora a gente precisa começar a falar também, para que as pessoas consigam compreender, sabe? E levar o processo de cotas como algo sério, não como uma brincadeira, ou então como uma forma de inferiorizar aqueles que acessam, sabe? E enquanto pessoa que acessa, é só entender. Se o sistema fosse igual, eu estaria competindo de maneira igual.
e não teria necessidade de estar brigando por cotas. Mas eu sou tão capaz e tão potente quanto aquele que não entrou com cota. Competir. Sim. É. Pessoal, bom demais esse bate-papo aqui, dá vontade de ficar o resto da vida, né? Mas a gente está caminhando para o encerramento. Espero que os elementos que foram trazidos aqui, as falas dessas profissionais, possam impactar outros profissionais também. A gente sempre tem medo de falar, continue a luta, porque já está todo mundo tão cansado, e como já foi colocado aqui, essas pessoas individualmente fazendo luta já estão super sobrecarregadas. Então é por isso que a gente vai provocar muito o Estado mesmo, mas é para mostrar para quem ainda não tem consciência, ciência disso, da luta das comunidades, das profissionais, dos profissionais que estão aí a campo, brigando para que realmente essa educação, esse sistema educacional, conte a história real do povo brasileiro. Então, vou passar para a Nayara e para a Isabel também trazerem as suas contribuições finais e dizerem também de coração aberto o que elas querem deixar aí para quem vai nos ouvir, nos ver, que possa compreender a importância, né, de vir conversar com vocês, né, tanto a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, para construir políticas que de verdade sejam inclusivas. Bom, foi muito bom, né, o bate-papo. E eu queria deixar, né, que nós estamos abertos a virem, conversar, entender, né, não só a questão da nossa comunidade, mas as comunidades, que nós hoje estamos tendo essa voz, né, essa possibilidade contra as outras que iriam, mas infelizmente Sim. não tem condições, né, e que o Estado faça mesmo o papel dele, né, que ele realmente aceite, nos respeitem, né, e entendam, e que nós precisamos, né, a nossa parte nós estamos fazendo, que ele faça a parte dele, né, e também que o pessoal que continuem, né, vão buscar conhecimento, vão, porque é o que a gente tem para lutar, vamos, né, ajudar e buscar conhecimento e voltar para a comunidade, né, e fazer pelos nossos, eles fizeram tantas coisas por nós, então vamos fazer a nossa parte também. Verdade, assim, é gostoso, né, estar aqui, embora eu seja muito tímida para falar, mas eu gostaria mesmo, assim, que a cidade, que o município, né, pudesse nos conhecer, buscar mesmo a história a fundo e levar para as crianças da cidade. E quero falar também para os jovens, estudem, estudem mesmo, assim, porque vale a pena e busca aprender mais de nós, estar conosco também, que tem muitos jovens que não estão, assim, nessa luta, mas seria interessante eles virem aprender, levar conhecimento também e trazer. É isso. É Bom isso. demais. Hum. Etiele, o que você tem a dizer para nós aí, pra gente? Ai, gente, é isso. Eu queria dizer, especialmente para o Estado, vocês estão vendo aqui que a organização popular, mesmo que feita aos trancos e barrancos, ela está funcionando. E se a gente tivesse uma estrutura grande e que fosse levada a sério para tratar sobre essas questões, sabe? É óbvio que a gente brinca, né? Tá funcionando, a gente tá fazendo aqui parte formiguinha, mas ao mesmo tempo isso é sério, sabe? Nós estamos responsabilizando a sociedade civil por um papel que deveria ser construído pelo Estado, sobrecarregando essas pessoas, mas ainda assim elas resistem. Só que até quando essas pessoas vão resistir, sabe? E até quando o Estado vai continuar se colocando do outro lado de, ai, não sei se dá para fazer, dá para fazer. A gente consegue comprovar isso a partir da formação que os meninos tiveram, a partir das formações que a gente tem dentro das comunidades, e a partir também do nosso nos colocar à disposição. Estaremos sempre à disposição para dialogar, para construir, sabe? Porque todo mundo sai ganhando dentro desse processo. Nós não estamos aqui falando só de informar as nossas comunidades. Nós estamos falando de informação para uma sociedade. Tudo hoje é pautado na educação. Sabe, não tem como a gente falar sobre questões sociais, né, que nós temos, se a gente não educar as pessoas, se a gente não informar as pessoas. Então, a todo momento, a educação ela é a base para a gente ter o processo de formação de pessoas, para a gente ter construção de novas questões, para a gente poder, por exemplo, viver em sociedade. Sabe, se eu não sou informado qual que é o meu papel, qual que é o meu direito, qual que é o meu dever, eu
não sei o que fazer. Isso também é um processo educacional. Então, investir na educação, e isso em todos os níveis, né? Que a gente vê aí os cortes na educação, sabe? Que pesa muito. Isso não é levado a sério, a educação não é levada a sério. E isso até chega a me fazer refletir até que ponto isso é proposital. Sabe? E aí parece que a gente, de fato, só tá aqui descendo a linha no Estado. E não, a gente tá falando Estado, oi, eu acho que você tá pecando nisso aqui. Por que você não investe mais aqui na educação? Por que você não quer que o seu povo tenha mais conhecimento? Até porque conhecimento é poder, né? Então a gente precisa pensar sobre isso também. Então, beleza, não é isso que eu tô querendo fazer com vocês, não. Então prova pra gente que não é. Dá pra gente estrutura, dá pra gente condição de estudar, dá pra gente a possibilidade de entender quem nós somos sem sermos culpabilizados por isso. Então, eu acho que fica aí, sabe, esses questionamentos e até essa provocação mesmo, para que todo mundo compreenda que esse processo aqui, por exemplo, ele é educacional, sabe? E todo mundo aqui, a gente fez uma troca aqui que foi maravilhosa. E é isso que nós estamos querendo. É sobre isso que nós estamos falando, sabe? Construir juntos. Para que a gente não tenha, de fato, as coisas vindo muito hierarquizadas e só a partir de um viés do eu quero. Ou então tem que ser assim. Sabe? Mas é um nós. Nós estamos falando de uma sociedade. A sociedade precisa se entender enquanto tal para que a gente, de fato, avance em outras tantas demandas que a gente tem. Mas vamos começar pela educação? É isso aí, galera. Bom demais esse papo. A gente continua nessa discussão, nos comentários, compartilhando, né? Curtindo. E a gente espera vocês no próximo Papo de Maluco. Gratidão.